aqui eu posso abrir a palavra para a professora Cristiana, para o doutor André, né, nosso psiquiatra e nossa psicóloga, para que possam começar, então, essa reflexão, né, sobre os cuidados de como enfrentar a Covid-19 nesse momento de flexibilização e abertura dos diversos segmentos, e de como sensibilizar essas pessoas em relação às orientações. Então, vamos lá. André, quer começar? Acho que primeiro, boa tarde a todos, tá? Eu acho que é muito gratificante estar aqui contribuindo, falar de uma temática que é tão cara e tão importante para mim, né? E hoje, mais do que nunca, está sendo muito valorizada. Então, acho que falar sobre isso é muito importante, falar sobre o cuidado da nossa saúde mental. Bom, vou fazer o mesmo, então, tá, Cris? Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, né? Esse convite me remeteu aí a 2017, 2018, quando eu estive com vocês aí na Universidade Federal, com a turma da medicina, falando de psiquiatria e medicina de família, que foi muito bacana também conhecer aí o espaço de vocês, conhecer o núcleo do UnaSUS que vocês têm aí, que tem uma força importante, né? Ainda mais nesse momento onde o ensino remoto, né, e o uso das tecnologias está ganhando tanta força diante da necessidade do isolamento, do distanciamento social que a pandemia nos trouxe, né? Então, concordo com você, Cris, acho que falar de saúde mental nunca é demais, e a pandemia abriu essa porta, né, para a gente estar trazendo essa temática com mais frequência, né? Então, é um tema que a gente tem falado bastante nesses últimos meses, né? E como a Patrícia falou aí na introdução dela, é um tema que não se esgota, né? É impossível a gente falar tudo sobre saúde mental. Então, aqui a gente vai dar uma pincelada, conversar sobre algumas dúvidas, né? E aprofundar o que for possível, né? Até porque na saúde mental não tem fórmula de bolo. Não é como na pneumonia que a gente manda bater um raio-x, prescreve um antibiótico e acabou-se o tratamento, né? A complexidade, quando a gente está falando de saúde mental, é bem maior, né? Então, já entrando um pouquinho no debate, nessa questão que a Patrícia trouxe, eu acho que a gente está num novo momento da pandemia, mas a gente não pode esquecer que a gente está diante de uma doença infecto-contagiosa, né, extremamente transmissível, né, e que vai continuar entre nós aí por um bom período ainda. Eu costumo comparar a SARS-CoV-2, né, que é o nome da doença, né, da Covid-19, com o sarampo, né? O sarampo ele tem uma infectividade muito maior, né? É uma doença que a gente já tem vacina há vários e vários anos, está no nosso calendário vacinal, mas eu acho que todo mundo percebe que sempre que há um relaxamento com relação à questão da vacina, né, há uma falta de vacina em algum lugar, a gente tem um surto de sarampo e é uma comoção nacional, né? Então, a Covid-19, ela traz uma analogia possível com isso, né? Mesmo a gente saindo de um período de epidemia e entrando em um período de doença endêmica, né, de endemia, de uma doença que vai ficar circulando entre nós, e mesmo com a chegada de uma vacina, a gente vai precisar continuar vigilante, né, a gente vai precisar continuar tomando esses cuidados, né, por um bom tempo. Infelizmente, eu sei que já está todo mundo assim, meio que, desculpe a expressão, mas de saco cheio, né, de isolamento, de distanciamento, de máscara, mas infelizmente é uma doença que chegou realmente para ficar, né, que traz uma preocupação importante e que nos faz ter uma série de cuidados, né? Então, acho que a máscara vai entrar aí no nosso guarda-roupa, né, como acessório obrigatório aí por um tempo. Eu acho que a higiene das mãos também é uma coisa que precisa ficar, né, para além da Covid-19, né, especialmente nós que trabalhamos com saúde, né, e eu espero que em breve a gente consiga ter aí uma vacina, um tratamento eficaz que nos permita exercer o nosso jeito de ser brasileiro, né, que é o abraço, que é o afeto, que
é o contato físico, que, na minha percepção, é uma das coisas que mais tem feito falta, né? E que mais também afeta a nossa saúde mental. Né? Você quer complementar, Cris? Então, eu acho que assim, acho que a pergunta fala, acho que desses principais cuidados, né, nesse momento de flexibilização, eu acho que além desses cuidados que tu já colocaste também muito bem, acho que esses cuidados sanitários que são importantes, eu acho que os cuidados não mudam muito, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que a gente precisa continuar dando informação, orientando as pessoas. Eu acho que com relação à promoção de saúde mental, eu acho que a questão desse fornecimento, né, de estratégias de cuidado, de recomendações, o mais acessível possível para a população, para a gente poder tentar reduzir, né, a médio e longo, a curto, médio e longo prazo, esse impacto, né, que é real hoje na nossa saúde mental, e tanto que a saúde mental nunca foi, acho que, tão falada, né. E com relação falando um pouquinho em relação a tem algumas pessoas que não conseguem, né, como mudar, né, e diante dessa flexibilização continuam emitindo alguns comportamentos que não condizem com o que é esperado. Eu acho que pensar que a questão do distanciamento, né, da restrição da presença física, dos afetos, que é uma característica nossa, né, brasileira, a gente está sempre querendo abraçar, nós somos muito afetivos, não podemos estar junto das pessoas queridas. Eu acho que todas essas mudanças, elas imprimem na gente a necessidade de uma mudança de comportamento. E mudanças de comportamento é algo que não é fácil, é algo que é bem, bem complicado, né? Então, eu acho que nesse momento, eu acho que a gente emerge também na gente a questão da responsabilidade social, né? Da questão da responsabilidade com o outro, da gente ter mais comportamentos empáticos, né? Porque, afinal, apesar das pessoas dizerem o vírus é democrático, eu acho que o vírus não é democrático, né? O vírus vai atingir as pessoas mais vulneráveis psicossocialmente, né? Então, eu acho que essa responsabilidade com o outro é muito importante, né? Eu acho que é trocar a questão nesses momentos de crise do egoísmo para o altruísmo, né? Porque isso também vai nos ajudar a crescer como pessoas, né? Isso, e tem uma palavrinha aí que você repetiu algumas vezes, Cris, que eu acho fundamental, que é informação. Em tempos de fake news, né, é muito importante que a gente busque informações em fontes confiáveis, né, que a gente evite, né, estar repassando mensagens sem, antes de tudo, checar se aquele conteúdo é verídico, né? Então, assim, para quem tiver curiosidade, no Ceará a gente montou um site aqui do coronavírus, né, se você botar no Google Coronavírus Ceará, né, tem um site com uma série de informações, inclusive científicas, né, tem uma série de publicações que a gente fez, que são as cartilhas de saúde mental, né, que são 7 cartilhas, né, uma voltada para a questão do álcool, outra voltada só para profissionais de saúde, outra voltada para o cidadão, onde a gente tem várias informações aí para quem tiver interesse. As cartilhas são interativas, né, então vocês têm links, vídeos, aplicativos, é um material bem bacana para se informar também, tá? E já que você trouxe o tema da responsabilidade e do cuidar do outro, né, tem um lemazinho da educação popular que eu tenho repetido aqui frequentemente, assim, o pessoal está me chamando por esse lema, que é o cuidar de si para cuidar do outro, para cuidar do mundo. Né? Então, não é uma questão só de a gente se cuidar, né? Não é uma questão só de a gente usar máscara, né? Lavar as nossas mãos, é uma questão também de cuidar do outro, cuidar desse lugar aqui que a gente vive. Né? Muita gente tem trazido aí a pandemia como um reflexo de como a gente vem tratando o nosso lugar, né? E eu acho que vale a pena essa reflexão também, né? De como a gente está cuidando dos nossos colegas, como a gente está cuidando dos nossos familiares, como a gente está cuidando das pessoas que a gente cruza aí na rua, né? Como a gente está cuidando realmente desse lugar aqui que a gente vive.
Eu acho que com relação também à questão do papel das informações, eu acho que essas informações que são fornecidas, né, pelas nossas autoridades sanitárias, é muito importante que a população consiga entender essas informações, né, que elas sejam claras, que elas sejam suficientes, né, para as pessoas entenderem as formas de prevenção, para que as pessoas também possam entender os riscos, avaliar os riscos, e planejar suas medidas de proteção também, né? Acho que isso é bem importante. Então, assim, uma outra pergunta que foi aqui coletada, né? Em meio à pandemia, como encontrar disposição para realizar as atividades de trabalho e as atividades de estudo? A questão, assim, que eu acho que todos nós aqui estamos vivenciando, né, com as demandas de trabalho que vem de todos os lados, do trabalho em si, da casa, dos filhos, da família, né, associada a várias outras questões aí subjetivas que podem dificultar a realização, né, das suas atividades diárias, né. Então, o que a Cristiana, como psicóloga, né, o que você pode nos falar, Cris? Então, eu acho que primeiro é importante a gente acolher e tentar compreender aquilo que a gente está sentindo, né? Eu acho que o que a gente vê hoje, acho que duas reações bastante importantes, muito medo e ansiedade, né? E que são fenômenos meio complementares, né? Acho que a diferença está um pouco que o medo está mais ligado à questão, à nossa reação, né, de defesa, estímulos ameaçadores mais ao presente e ansiedade ao futuro, né? E isso está muito presente, né? O medo hoje nosso, da fase que a gente está vivendo agora, é se contaminar, né? E medo de vir a perder entes queridos, né? De coisas que emoções, vir aflorar emoções negativas, né? Então, eu acho que para essas pessoas, acho que tanto para alunos, para profissionais, eu acredito que o que é importante é reconhecer e acolher, né? Primeiro, entender esses seus medos, esses seus receios, né? Que são reações normais numa situação que a gente encontra, né? Que é uma situação anormal nesse contexto de pandemia, tá? E que eu acho que, assim, quando você avaliar o quanto que esse medo ou que esse sentimento, essa ansiedade, né, ela tá te atrapalhando. Eu acho que isso, e te impedindo de realizar, acho que, as tuas atividades, né, eu acho que isso é um ponto fundamental que a pessoa precisa perceber ao ponto de vou buscar ajuda ou não. Mas eu acho que nesse momento, acho que você procurar na sua história de vida, né, quais foram as estratégias que eu utilizei, né, em outros momentos de dificuldade e que deram certo, que me deram uma sensação de estabilidade emocional, de bem-estar psicológico. Eu acho que a questão hoje da gente lidar com isso é a questão onde a gente precisa se adaptar, né? Então, a gente vai precisar organizar uma outra rotina, né? Outros hábitos, para a gente fazer com que esse momento ele seja tolerável, que eu acho que essa é a palavra, né? Que ele seja tolerável. Então, você precisa criar uma nova rotina, né? Então, assim, acho que muitas vezes aquelas questões que acho que muitas pessoas falam, acho que não é ficar de camisola e de pijama, é você fazer um planejamento das suas atividades, você investir em atividades físicas que vão estar auxiliando na minimização do nível de estresse agudo, porque o que a gente vivencia hoje é uma reação ao estresse agudo, né? Se a gente for pensar nisso, o que a gente encontra vai ser? O que a gente vai encontrar vão ser reações a estresse agudo, depois possíveis, né, transtornos de estresse pós-traumático, né? E transtornos de adaptação, né? A questão da adaptação a esse novo momento que as pessoas vêm chamando desse novo normal, né? Acho que as pessoas que estão trabalhando, né, durante a epidemia, todos nós aqui, né, perceberam que até muitos estão até trabalhando muito mais do que presencialmente. Então, eu acho que ficar atento às nossas necessidades, eu acho que é bem importante, né? Então, tem pessoas que até esquecem de comer
Eu acho que você planejar os seus turnos, né? Evitar esse isolamento completo, às vezes, da sua rede socioafetiva, porque às vezes a gente também fica muito centrado no trabalho, e às vezes a gente é capaz de nem conseguir conviver com as pessoas da nossa própria residência, que estão, né, não vou falar de isolamento, em distanciamento social, né, com a gente. Eu acho também que é o momento também da gente tentar reformular e reenquadrar planos de vida que a gente, muitas vezes, no dia a dia, vai deixando para trás, né? Eu acho que a gente manter contato com pessoas, né? Acho que usando as tecnologias, que às vezes a gente não tinha tempo de estar mantendo contato, né? Eu acho que buscar fontes confiáveis de informação, de orientação, porque vem essa enxurrada de informação, como o André colocou, de fake news, isso só aumenta o nosso nível de estresse, né? Então, acho que reduzir também esse tempo que a gente passa assistindo jornal, notícias, programas, eu acho que escolher alguns, né? E eu acho que essa questão do altruísmo é muito importante, da gente compartilhar ações, estratégias de cuidado, de solidariedade, né? Para que a gente aumente essa nossa sensação também de pertencimento, de conforto social, né? Eu acho que esse espírito solidário, eu acho muito importante, né? Essa é uma responsabilidade humanística, né? Eu acho que são algumas questões que você pode tentar lidar, né? E conversar, às vezes você ligar para alguém, perguntar como está bem, outra pessoa dizer que ou está bem ou não está bem. Acho que você compartilhar o que você está sentindo, você conseguir expressar, ajuda. A Cris estava falando aí, me deu um monte de coisa aqui no pensamento, eu vou ver se eu consigo organizar as ideias para traduzir aqui para vocês. Eu vou começar pelo comentário aqui que o Adriano Rios colocou no chat, né? Que ele falou: André e Cristiana, nesse tempo de pandemia, o lar se tornou fator de risco para a saúde mental? Agora, no lar, trabalhamos, damos assistência às aulas online dos filhos e, ao mesmo tempo, nos isolamos dos demais. Bom, excelente comentário, Adriano. Eu tenho visto muito isso, e o que eu tenho achado mais impressionante é que eu tenho visto isso de uma maneira muito ambivalente. Algumas pessoas têm trazido isso com muito peso, né, com muito estresse, né, com muito peso, acho que é uma palavra que define bem. E outros já têm trazido isso de uma forma mais positiva, né? Eu vejo muitos pacientes: poxa, André, eu nunca convivi tanto com meus filhos, com a minha família, agora eu saio de uma consulta, quando eu abro a porta, minha filha de 2 anos está ali, aí eu posso dar um beijo, um abraço nela. Antes eu chegava, ela já estava dormindo, eu saía só para deixar ela no colégio, né? Então, eu acho que o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de adaptação, né? Então, assim, nós temos essa capacidade incrível de adaptação. Então, no primeiro momento da pandemia, veio esse choque, né, do desconhecido, do saber o que fazer, né, e aí surgem essas questões desadaptativas mais do que como questões de transtorno mental, né? E a partir dessa crise, né, a partir desse conflito interior, desse medo, né, dessa desadaptação, é quando a gente se reinventa, né? E aí eu tenho tido muito cuidado com essa palavra, depois que um paciente meu chegou e disse: André, eu não aguento mais essa palavra reinventar. Reinventar. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem feito muito, né? Na verdade, eu acho que a gente tem se reinventado num processo de adaptação, né? E isso que a Cris colocou, a gente está construindo uma nova rotina dentro de casa, né? Eu acho que quando a gente fala do tal do novo normal, né, de que a gente não vai viver mais um novo mundo, é porque, na verdade, quem está mudando somos nós, né? Eu acho que à medida que a pandemia, né, vai indo embora, a gente vai encontrando essa nossa nova maneira de construir o nosso dia a dia, né? Então, assim, tem a convivência com os filhos, tem a atenção com os filhos, tem os cuidados com o lar e tem o trabalho e os estudos ainda lá também. Então, assim, é um processo de reorganização interna e externa que a gente precisa construir e que eu tenho visto, em boa parte dos casos, sendo reconstruída muito bem, né?
Então, assim, eu acho que realmente é uma questão da gente respeitar, né, não só as nossas necessidades, mas também os nossos limites, né? Procurar, assim, tentar ter um pouco mais, assim, de organização com as nossas atividades. Eu tenho dito que, assim, eu não sou de defender rotinas muito engessadas, né, mas tem 3 coisinhas que eu acho que a gente precisa engessar nessa rotina, até para a gente conseguir encontrar aí nossa homeostase, nosso equilíbrio, que é o quê? Hora de dormir, hora de acordar e hora de comer. Tá? O resto a gente encaixa, tá? Porque assim, esses três horários, esses 2 pontos, na verdade, né, o sono, vigia e a fome, são relógios biológicos fundamentais para o nosso bom funcionamento. Né? Então, se eu começar a dormir um dia mais cedo, outro dia mais tarde, um dia eu almoço 10 horas, outro dia eu almoço 3 horas da tarde, daqui a pouco o nosso metabolismo não entende mais quando é hora de dormir, quando é hora de acordar, quando é hora de comer, e aí começa essa nossa bagunça interna. Né? Então, para a gente se organizar, né, com nossas atividades, né, com as nossas rotinas, a gente tem que estar funcionando muito bem. Né? E aí entra outra coisa que a Cris trouxe, que é super relevante, que é o de se olhar e perceber. Será que eu estou bem? Né? Será que eu estou precisando de ajuda? Né? Que a Patrícia trouxe uma palavra que é como arranjar disposição para o trabalho e as atividades. Para mim, essa palavra chega com peso, né, já de um quase adoecimento. Né? Porque se eu estou em casa, né, e estou com a possibilidade de me reorganizar interna e externamente, e isso me traz falta de energia, falta de vontade, falta de prazer, irritabilidade, né? Pode ser um sinal de que, na verdade, eu estou doente ou adoecendo. Né? E aí é importante pedir ajuda profissional, né? Ou pedir ajuda de um amigo que você confia, de um familiar que você confia, tentar entender o que está acontecendo com você e procurar esse cuidado. Né? Eu acho que isso é fundamental, né, dentro desse processo também de reorganização. A gente se olhar, a gente se perceber, né, e acolher quando a gente está adoecido, que é outra questão importante do tema da saúde mental, né, o estigma. A gente ainda tem um estigma muito grande em muitas vezes aceitar, né, a ajuda profissional ou acolher que a gente está adoecido dos nossos comportamentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da mesma forma que a gente adoece de coronavírus. Tá? Então, assim, eu acho que, não sei se eu consegui organizar bem aí o raciocínio, pensei que era muita coisa, mas vamos para frente. Bom, uma outra questão aqui que nós temos que foi selecionada é como lidar com o distanciamento das famílias e o isolamento e ainda ter cabeça para trabalhar. Essa questão do isolamento social, né, das famílias, eu acho que, na verdade, tem sido ainda mais difícil para os idosos. Né? Eu tenho repetido muito isso, né, que assim, os idosos já é um público que eu gosto muito de trabalhar, que eu tenho um carinho especial, porque, de certa forma, eles já vivem em isolamento. Né? São pessoas que muitas vezes já perderam uma série de amigos, familiares, né, ao longo do caminho, por já estarem numa idade mais avançada. São pessoas que muitas vezes os filhos já construíram as suas famílias, né, já estão vivendo as suas vidas e vão ficando cada vez mais sozinhos. E aí, com a pandemia, né, a gente fez ainda mais assim com eles. Né? O idoso é do grupo de risco, então eu não posso chegar mais perto. Né? E isso trouxe ainda mais sofrimento para essa população. Outra população que eu acho que foi especialmente afetada com esse distanciamento aí das famílias fomos nós, profissionais de saúde, principalmente quem está trabalhando em contato direto com pacientes com Covid-19. Né? Então, assim, até para proteger os seus familiares, proteger filhos, né? Muitos profissionais de saúde acabaram tendo que se mudar para hotéis, né? Para casas de outros colegas profissionais de saúde, né? Como forma de proteger também os seus familiares. E você imagina, né? Você está ali na frente de guerra, super sobrecarregado, atendendo pacientes. Antes você dava um plantão, não morria ninguém no seu plantão, agora você dá um plantão, morrem 10 pacientes nesse mesmo plantão. E aí você tem que lidar com as emoções, né? No seu trabalho, você tem que lidar com a saudade e o distanciamento dos seus familiares, né? Então, realmente é muito difícil.
E aí, uma questão que é super importante é a gente lembrar de exercitar as nossas válvulas de escape. Né? Não tem um botãozinho aqui na cabeça da gente que a gente aperta e desliga o pensamento. Né? Então, muitas vezes, quando a gente está ali, né, naquela evolução, naquele pensamento em looping, né, naquela agonia, como a gente gosta de falar aqui no Ceará, é importante a gente colocar a nossa atenção em outras coisas que nos fazem bem. Né? André, música é uma coisa que me faz muito bem. Massa, vai lá, escuta a sua música. Tá? André, eu adoro cantar. Vai lá para o banheiro, liga o chuveiro, canta. Tá? Todo mundo sempre pergunta, André, meditação é bom, correr é bom? Eu disse, tudo que lhe fizer bem, né? lhe der prazer, lhe ajudar a desligar um pouco o pensamento de tudo, essa angústia que você está sentindo, vai lhe fazer bem. Tá? Pode ser que meditação seja péssimo para você. André, eu fui lá meditar, foi terrível, não consegui, não é para mim, tchau. Né? Você não precisa se obrigar a isso. Né? Quando a gente vai exercitar uma válvula de escape, tem que ser alguma coisa que a gente faça por prazer, sem obrigação. Porque se vem com esse peso de obrigação, possivelmente não vai ajudar, né? Não vai resolver isso que se propôs. Né? Lá, Cris. Então, eu acho que tudo isso que a questão que o André colocou é super importante para a gente tentar, né, tá lidando com isso, mas o que o André falou foi o que a gente chama de terapias de ativação, né, que é a gente identificar tudo aquilo que a gente sente prazer e a gente tentar conseguir potencializar isso, né. Então, assim, eu acho que a gente pode se redescobrir nesse momento, né? Então, assim, eu acho que hoje está se falando muito da questão da meditação, no mindfulness, que é muito importante, né? Que utiliza técnicas de meditação para a gente trazer um pouquinho a nossa atenção mais para o aqui e agora. Eu acho que contribui também para a gente entrar mais em contato com a gente, permite isso, atenção mais ao que a gente está sentindo, né? Então, eu acho que tudo isso contribui, né? Então, eu acho que é buscar estratégias para lidar com para melhorar a nossa saúde mental, né? Então, eu acho que a gente consegue desenvolver essas habilidades, sim. Bom, vamos para a seguinte pergunta, tá? O que os alunos ou professores que se encaixam nos possíveis grupos de risco podem fazer para preservar a saúde mental? Bom, quando a gente está falando de grupos de risco, né? A gente vai lembrar dos idosos, né? A gente vai lembrar um grupo de risco que é pouco falado, né? Mas que é importante lembrar, os obesos, né? E os pacientes que têm comorbidades, né? Principalmente hipertensão, diabetes, asma, doenças respiratórias crônicas, doenças imunes, né? Então, ser obeso, ser idoso, ou ter uma doença crônica, já é um fator de risco para um agravo de saúde mental. Né? Muitas vezes o obeso, né, ele chegou à obesidade até por um transtorno mental prévio, um transtorno alimentar, um quadro depressivo, né, uma dificuldade de controle do prazer. Tá? Então, assim, naturalmente, esses grupos são grupos que precisam redobrar os seus cuidados com a saúde mental. Então, assim, para além de todos os cuidados que a gente discute, né, essas pessoas têm que ficar ainda mais alertas. E eu tenho visto muitos bons exemplos dentro disso. Né? Eu vi muita gente parando de fumar, eu vi muita gente mudando a sua alimentação, eu vi muita gente começando a fazer atividade física em casa. Né? Então, muita gente que tinha doenças crônicas, né, que precisavam ter esses cuidados há muito tempo, se alertando e começando a ter esse cuidado a partir do medo, a partir da angústia, a partir do problema que a pandemia trouxe. Né? Então, essa questão que a Cristiana trouxe, né? A ansiedade, na verdade, é uma emoção natural do sujeito. Né? É a ansiedade que nos protege. Né? É o medo de se contaminar. Né? É a ansiedade que a pandemia trouxe que fez a gente aceitar o isolamento, que está fazendo a gente usar as máscaras, que está fazendo a gente tomar todos os cuidados. Tá? Então, a gente só tem que ficar alerta para quando isso começa a afetar o nosso funcionamento. Né? André, eu realmente estou tão ansioso, estou tão preocupado com tudo isso que eu não consigo fazer mais nada. Né? E aí eu não consigo dormir bem, e aí eu estou descontando tudo na comida,
e aí, na verdade, eu já estou adoecendo. Né? Então, quando a gente fala de grupo de risco, eu acho que é isso, né? Eu acho que são todos os cuidados que a gente já precisa ter de uma maneira redobrada, tá? Porque, assim, o risco, né, de adoecer das emoções, dos comportamentos da emoção, é maior dentro desses perfis já que a gente comentou aqui. Então, acho que com relação à questão dos grupos de risco, eu acho que uma coisa bem importante é que as pessoas que fazem parte desse grupo de risco, eu acho que o autocuidado, ele precisa ser potencializado, né? Porque, e pessoas, vamos pensar com grupos de risco também, acho que pessoas que têm comorbidades, né? E que ficam mais, que o impacto, né, desse confinamento pode estar potencializando algumas vulnerabilidades que já existiam, né? Então, eu acho que a continuidade e o acesso aos tratamentos, eu acho que é muito importante. Eu acho que, nesse momento, por exemplo, e acho que no início, né, que estava tudo centrado nos hospitais, ao atendimento dos pacientes mais graves, né? Então, os outros pacientes e pessoas com outros problemas de saúde não estavam conseguindo ter acesso, né? Então, eu acho que acesso a um tratamento, acesso à informação, acho que tudo aquilo que a gente já vem comentando aqui desde o início do webinário, eu acho que ajuda, né, na saúde mental e nessa promoção desse bem-estar psicológico e reduz o agravamento, né? Futuro. Então, eu acho que tudo isso vai contribuindo. Eu acho que um grupo de risco que o André trouxe, que eu acho que é importantíssimo, são a questão dos idosos, né? E que muitas vezes os idosos já são pessoas que ficam mesmo em casa, né? Só que a gente tem que pensar que esses idosos podem estar lidando nesse contexto com a solidão, né? Então, e que é diferente do que a gente pode chamar de solidão e solitude. Essa solidão, né, de estar sozinho, né, e sentir essa falta das pessoas, né, esse estar sozinho tem um sofrimento, e a solitude, essa questão criativa que a gente pode estar utilizando, né, essa escolha de estar sozinho e você utilizar esse tempo sozinho para fazer algo que te acrescente, né. Então, a questão dos idosos, eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter com eles é muito importante, né, não precisa você ligar para saber como é que tá, fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem, ligar para dizer, olha, está passando o programa X, você viu, e acho que isso é muito importante, né, acho que não, o nosso contato físico, ele está restrito, mas não, a gente não precisa restringir as nossas relações socioafetivas, porque são elas que estão nos ajudando nesse enfrentamento. Tem uma coisa que os idosos adoram fazer, Cris, que é contar a história. Perfeito. Ligar para o vovô, ligar para a vovó, pedir para ele contar a história de quando você é pequeno, acho que é uma das coisas que deixam eles mais, assim, animados, quando a gente está junto, né? E assim, enquanto a gente aprende com isso, né, com essas histórias. Com certeza. E aí eu queria só destacar uma coisa que você lembrou, que é a história que a gente está chamando da terceira onda, né? Que é exatamente isso. Eu mesmo recebi vários pacientes, várias ligações de pacientes. André, eu parei de tomar o remédio porque se eu pegar esse coronavírus, será que esse remédio não vai fazer mal? Né? Teve uma série de polêmicas no início, né, com relação a alguns antihipertensivos, né? Então, muitos hipertensos começaram a abandonar tratamento. Isso que você colocou, né? A dificuldade de acesso aos serviços, né? Às vezes até para um paciente que é um psicótico crônico, que precisava renovar sua receita e aí não consegue ter o mesmo acesso que a gente tinha antes, né? Então, dentro desses grupos de risco, acho que tem uma outra coisa que realmente é fundamental, é manter o seu tratamento, né? Manter a sua doença crônica, né, sob controle. Independente de coronavírus, independente de você pensar se vai adoecer ou não. Né? O ideal é você entrar em contato com o seu médico. Né? André, peguei coronavírus. Aí sim, o médico vai pensar se tem necessidade de fazer algum ajuste com o medicamento. E uma outra questão, aproveitando que a gente falou desse tema, um pouquinho fora da pergunta, mas que não custa nada reforçar, que é a questão da automedicação.
Eu acho que esse foi um problema gravíssimo, ainda está sendo, né, da pandemia, que toda hora que surgia, agora a ivermectina serve, todo mundo começa a tomar ivermectina, cloroquina serve, todo mundo começa a tomar ivermectina. Tive paciente que começou a tomar corticoide de forma profilática, né, achando que não iria pegar coronavírus. Então, assim, mais uma vez a gente está falando de informação. Então, assim, antes de usar qualquer medicação, né, antes de receber o seu diagnóstico, procurar um profissional de saúde, né, fazer a coisa da maneira adequada. Tá? Porque muita gente, possivelmente, né, a gente teve vários óbitos aí em consequência de comportamentos como esses, né, de automedicação, comportamentos não apropriados para o tratamento do coronavírus. Né? Tem uma outra, já, assim, até já complementando esse comentário de vocês, né, essa discussão, que é o retorno ao trabalho, né? Como lidar com essa ansiedade, como é que as pessoas podem lidar com essa ansiedade considerando o retorno às atividades, né? Quer dizer, o medo de se contaminar, o medo de, né, de alguém ocorrer algo mais grave. Então, como lidar com isso? É uma questão aqui que apareceu. Então, eu acho que essa questão do retorno ao trabalho, eu acho que é questão, acho que o medo e a ansiedade vão estar sempre presentes porque nós somos seres humanos, né? Mas eu acho que a questão, por exemplo, vamos pensar na universidade, as pessoas voltando às aulas, eu acho que a questão tem alguns pontos que são, acho que, bem importantes que a gente, algumas dimensões, né, que acho que a gente precisa considerar. Primeiro, a questão da dimensão sanitária, acho que os cuidados que o teu ambiente de trabalho deve te oferecer, né, nesse momento. O segundo, eu acho que a promoção do bem-estar, né, acho que dos profissionais que ali estão retornando, vamos pensar nos professores, nos técnicos, nos alunos, né, eu acho que acolher esses profissionais, né, eu acho que a questão também da acessibilidade, né, e pensar na questão, vamos pensar, a gente está falando de trabalho aqui de ensino, na aprendizagem, por último, né, como que a gente vai proporcionar essa aprendizagem ao aluno. E pensar também na aprendizagem nesse modelo remoto, porque eu acho que é bem importante a gente estar revendo nossas práticas pedagógicas e utilizando os novos recursos, né, novas estratégias, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a UFMA, através da DTED, eu acho que os treinamentos que a UFMA vem dando em relação a essas ferramentas digitais, eu acho que é uma capacitação importante para os professores, para reduzir também essa ansiedade, né? Esse medo um pouco do desconhecido, que é esse novo modo de dar aula, né? Esse modo remoto, e eu acho que isso reduz, né, esse medo, essa ansiedade, e eu acho que faz a gente conseguir estar crescendo, e aquisição de novos conhecimentos, que é sempre muito importante. Tem uma questão também, né, que eu estou trabalhando muito, inclusive, com os pacientes, que é o nosso enfrentamento desse novo momento da pandemia. Né? Eu acho que, assim, quanto mais tempo, né, a gente fica dentro da nossa caverna, né, mais a gente fica com medo de botar a cabecinha para fora e sair, né, que é o momento que a gente está agora. Né? Então, a gente ficou aí 3, 4 meses, né, trancado dentro de casa, sem sair muito, sem sair para quase nada, em muitos casos, né? Eu estou fora da curva aí, porque eu acho que eu estou nesse grupo que trabalhou mais do que antes da pandemia, mas nesse momento é o momento da gente realizar esse enfrentamento do sair, né, tomando as nossas medidas sanitárias, tendo os devidos cuidados, tá? E tentando esse processo de retomada da nossa vida. Né? Como a gente discutiu já aqui hoje, né, a SARS-CoV-2 ela não vai sair do nosso convívio no cedo. É uma doença que a gente vai sair de epidemia para endemia e que vai estar com a gente mesmo quando surgir uma vacina, porque vai levar um tempo para imunizar a população, a gente ainda vai viver a polêmica, né, do toma ou não toma a vacina é ou não é confiável, né? Então, é uma doença que vai estar com a gente aí todo o tempo.
né? E a questão que eu acho mais importante dentro dessa retomada é a gente não descuidar com a nossa proteção, né? Que é o que vocês estão começando a ver na Europa, né? Na Europa já faz um tempo que eles estão nessa fase da pandemia, né? Então eles estão começando a enfrentar de novo um aumento de casos, né? Por quê? Né? 3 meses depois, né, da flexibilização, eu já não me preocupo mais tanto com a máscara, eu já não estou mais tão ligado em lavar minhas mãos, eu já não estou mais tão consciente dos cuidados que eu preciso ter para me proteger. Tá? Então, voltando para aquele ponto inicial, não é porque a gente está no momento de voltar para as nossas atividades e tentar retomar a vida que a gente vai descuidar das medidas de proteção. É apenas um novo momento que a gente está vivendo no enfrentamento dessa doença. Muito bom. Bem, uma outra pergunta aqui, aí essa é uma pergunta, né, bastante também importante, como deverá ser o primeiro contato presencial com um aluno que perdeu um ente muito querido pela Covid e que ainda está bem abalado? Como que o professor, ou mesmo, né, as pessoas que estão aí no administrativo, né, que são técnicos, que logo estarão retornando às atividades, né, por mais que seja numa escala, num formato diferenciado, mas de alguma forma vai começar esse retorno, como lidar, né, eu acho que as pessoas às vezes ficam apreensivas do que falar, do que fazer, né, então, como que pode ser esse contato, né, com aquele outro, que pode ser um aluno, que pode ser um colega do trabalho, né, um outro professor, professor-aluno, que perdeu alguém bem querido durante essa pandemia. Então, eu acho que a primeira coisa é acolher essa pessoa, né? Você estar disponível para ela, né? Acho que não tem palavras certas para a gente dizer. Eu acho que o que é mais importante é saber que a gente vai conviver com colegas, nós vamos ter alunos que perderam entes queridos, né? E perderam entes queridos de uma forma abrupta, né? E que isso acaba trazendo muito mais sofrimento, né? Então, eu acho que esse acolhimento, o comportamento empático, eu acho que é um primeiro passo bem importante. O segundo, eu acho que é perceber as necessidades do outro, né? Eu acho que os professores, diante desses alunos que a pergunta, eu acho que é perceber as necessidades desse aluno, né? Eu acho que reforçar, muitas vezes, que até esse retorno à aula, o aluno que teve essa perda, e que pode estar um processo de elaboração de luto, ele ter retornado a essa atividade, eu acho que isso já mostra o quanto que ele está se mobilizando internamente para enfrentar aquilo ali. Eu acho que a gente está potencializando isso, a gente está reforçando essa atitude, é muito importante, né? Eu acho também que os professores propiciarem, nesse primeiro momento de retorno, um espaço para que os alunos possam dizer como é que eles estão se sentindo, né? Quais os medos que eles estão tendo, quais as inseguranças, quais as dúvidas, e que isso também não é só alunos, que nós professores também, né? Então, eu acho que esse aprendizado, acho que a aprendizagem, né? Acho que esse novo termo da aprendizagem, eu acho que não é uma aprendizagem eu acho que é uma aprendizagem com. A gente vai aprender a lidar junto, né? Todas essas questões pedagógicas, de como observar o aluno, eu acho que todos nós juntos, né? E eu acho que é importante também a gente, essa questão de perceber que alguns alunos vão ter mais dificuldades do que outros nesse momento, né? Acho que todo esse momento de pandemia, todas essas questões, esse impacto psicossocial, ele afeta a nossa concentração, ele afeta o nosso humor, e eu acho que os professores terem sensibilidade para isso. Eu acho que algumas colocações que eu acho importante que eu queria fazer. Só complementando também, Cris, eu vou até extrapolar um pouquinho isso que a Patrícia falou, né? Que, na verdade, assim, eu tenho acompanhado algumas experiências, na verdade, de pessoas que perderam famílias inteiras. Né? Então, assim, por exemplo, tem um caso de uma pessoa que perdeu pai, mãe, avó e irmão, né? Todos de uma mesma família. Né? E são histórias que se repetem.
né? Então, muitas das pessoas que perderam parentes, perderam mais de um parente até pelo convívio familiar, né? Às vezes, pessoas que conviviam dentro da mesma casa, né? Adoeceram e, infelizmente, tiveram aí um desfecho mais trágico. Então, o luto por si já é um processo complexo, né? Quando ele vem dentro de um contexto como esse, a probabilidade de a gente evoluir para um luto complicado, né? Para um episódio depressivo, é muito maior. E a gente sabe que o professor acaba sendo aquela figura de confiança do aluno, né? Que muitas vezes vai funcionar meio que como um terapeuta, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que às vezes o aluno vai chegar, professor, poxa, está com dificuldade de acompanhar as aulas, estou com dificuldade de fazer a prova, porque eu perdi minha mãe e meu pai para a Covid-19. Né? Então, assim, uma coisa que eu costumo sempre dizer nesses casos é ouvido aberto e pouca boca. Eu acho que é isso que a Cris traz quando ela fala de acolhimento, né? É ouvir mais do que falar. Até porque a gente não vai chegar para o aluno e dizer assim, e aí, como é que foi? Você perdeu a sua mãe e seu pai no Covid-19? Isso vai surgir dentro de um contexto onde ele vai confiar em você e possivelmente vai lhe procurar dentro de um espaço de conversa, de escuta mais reservado. Até, de certa forma, também para não expor esse aluno, não expor essa pessoa, dentro de um processo extremamente complexo e difícil que ele já está vivenciando. Então, acho que realmente, mais uma vez, não tem fórmula de bolo, mas acolher, escutar, estar aberto, compreender, acho que é fundamental para apoiar uma pessoa que está vivendo um muito complicado como esse. Eu acho que o estar junto, né? Eu acho que os alunos e até os nossos colegas saberem que a gente está ali, se eles precisarem, né? Eu acho que é muito importante. Acho que, até porque, acho que a morte pelo Covid, né? Ela é uma morte inesperada, né? A gente é abrupta. E isso acaba realmente, como o André falou, isso acaba predispondo para esse luto complicado, para essa elaboração do luto complicado, né? Então, eu acho que não tem como a gente estar perguntando certas coisas. Eu acho que acolher e se colocar à disposição, eu acho que é a melhor forma, né? E perceber o outro. A palavra-chave desse tempo, desse novo tempo que estamos vivenciando é acolhimento. Acho que em todas as situações, porque não necessariamente no momento do luto, mas só você saber que está restrito, que está limitado, né, você não tem mais aquela vida anterior, né, sua liberdade de ir e vir, né, só isso aí também pode gerar um grande sofrimento. Então, acho que realmente a palavra-chave é acolhimento. E, Patrícia, eu queria, acho que é importante colocar que acolhimento não é igual a recepção, né? Então, acolher não é apenas receber. Sim, eu acho que essa percepção, esse olhar para o outro, exatamente. Esse olhar atento, né? Se importar com o outro, né? Isso, se importar, exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui que nós já falamos um pouco dela, mas como ela tem uma certa especificidade em função desse retorno dos professores às aulas, né? Eu vou fazer, mas a gente já conversou um pouquinho, acho que seria só mais para complementar. De que modo a psicologia e a psiquiatria, né, eu acho que a gente pode incluir aqui também, pode contribuir para a amenização do quadro de ansiedade, a que muitos professores da rede pública de ensino em São Luís estão submetidos com o retorno das aulas agora no dia 24 de agosto, que é uma previsão. Deixa eu colocar uma coisa, não sei como é que está a discussão no Maranhão, né? Mas aqui no Ceará a gente tem discutido muito, né, inclusive com o apoio do Ministério Público, a importância da inserção do psicólogo nas escolas, né, principalmente agora nesse momento pós-pandemia de Covid-19, né. Algumas escolas, principalmente particulares, elas têm inclusive contratado, além do psicólogo, psiquiatras também para dar suporte principalmente aos professores, né. Porque o que eu falei há pouco, né, os professores, eles têm meio que esse papel também de terapeutas, né, os alunos demandam muito os professores emocionalmente, né, então, assim, esse suporte, né, essa assistência, eu acho que é extremamente relevante, né, e é uma coisa que ela não precisa ser pensada. Então, eu acho assim, complementando o que o André trouxe, eu acho que nesse momento
Acho que a disponibilização de serviços de assistência à saúde mental é bem importante, né? Assim como acho que orientações em relação aos protocolos sanitários para que esses profissionais se sintam seguros, né? E a partir do momento que se sintam seguros, eles consigam também transmitir essa segurança, esse apoio aos alunos. Então, eu acho que é muito importante. Ok. Uma outra pergunta, a última pergunta. Jogos, xadrez, dominó, baralho, dama, gamão, ajudam a não entrar em depressão nessa pandemia? Auxiliam a gente a enfrentar, entendeu? Eu acho que assim, eu gosto de dar muitos exemplos, eu vou dizer aqui em casa, a gente instituiu um sábado, que é o dia que a gente joga bisca, eu acho que é bisca, deve ter outros nomes para bisca, né? Mas a gente tem um joguinho de baralho aqui, que é o momento que a gente separa sem telefone celular, que a gente separa para entrar em contato, para a gente poder conversar. Eu acho que é muito importante, né? Porque a gente não tem para estar junto, para estar compartilhando aquele momento, né? E de vez em quando, quanto tempo às vezes não fazia? Tem uma pessoa da minha família que disse que está jogando bisca, lembrou a infância dela, sentimentos bons. Então, eu acho que ajuda muito a lidar com isso e, é lógico, a prevenir, né? Que a gente fala de depressão, a gente está falando de estar triste, a gente está falando, né, de um transtorno depressivo, então, a chegar a um transtorno depressivo, né? Então, acho que lidar com essas emoções negativas, eu acho que os jogos ajudam, sim. Cris, eu vou até extrapolar, eu acho que ajuda não só na prevenção, como no tratamento também, tá? Porque, na verdade, os jogos que a Patrícia citou, eles trazem muito essa característica que você falou, né? Da interação, da troca, da risada, da conversa, da lembrança de coisas boas, né? Então, assim, eu também tenho visto muita gente, né? Muitas famílias que dentro do isolamento descobriram os jogos de tabuleiro, né? Descobriram os baralhos, como uma forma de se desligar um pouquinho da tecnologia. Então, eu acho que, além de tudo, ainda funciona para aquilo que a gente conversou aqui hoje também, né? De prevenir o excesso de tecnologia. Sim. Assim, eu acho que essas brincadeiras mais lúdicas, esses jogos, como os que a Patrícia citou, eu acho que com certeza são ferramentas muito importantes, não só para a prevenção, mas também para ajudar a gente com esse pensamento acelerado, com essa ansiedade, né? Que ali na hora que você está no jogo, que você se concentrou, você esquece do resto do mundo. E aí você está ali só conversando besteira, trocando piada, enfim, é uma forma da gente dar uma desligada aí dessa ansiedade toda do momento. Então, acho que é uma estratégia de escape sadia, né? Eu acho que pensar que todos esses jogos que a Patrícia mencionou, eles também estão online, né? A gente consegue jogar eles online, só que eu acho que nesse momento, jogar presencialmente com a sua família, se você está em confinamento, eu acho que é preferível. Mas também pode ser uma oportunidade de você jogar online com outras pessoas da família, é uma forma de interação, né? Eu acho que é bem saudável, mas sem excessos. Eu acho que é bem importante sempre pensar nisso. Eu sou péssimo de memória, assim, de lembrar o nome da pessoa, mas teve uma professora que desenvolveu um jogo para jogar em família, que ele tem muito essa característica que eu falei da contação de história dos idosos. Ele está numa das cartilhas que a gente preparou na escola, que é a cartilha de orientações para o cidadão, depois eu posso até disponibilizar para vocês também, é muito bacana. Que é um jogo exatamente que traz essa coisa do contar as histórias da família, né, que é muito bacana de ser jogado em família. Acho que havia um lado positivo dessa convivência também, né? Acho que esses atritos que são inerentes ao confinamento, que acontecem, eu acho que a família não se reunia apenas para ter atrito, mas para ter esse momento de prazer e resgatar isso, né? Com a correria do dia a dia, a gente vem perdendo. Eu acho que a gente dá valor não tem o que fazer, né? A gente tem que se adaptar, tem que enfrentar. Então, vamos olhar de uma outra forma isso que a gente está vivendo e realmente transformar uma experiência cognitiva prazerosa, de bem-estar.